Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todo o coração, para todas as vidas que for ver esse vídeo, né? E eu vou trazer nessa tarde uma palavra gloriosa da Bíblia Sagrada para todos aqueles que quiserem participar ouvindo e assistindo esse vídeo. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus, né? Aqui fala na palavra de Deus que o anjo de Deus foi enviado até Gedeão. Gedeão era um homem, simples, né? E ele estava ali num lugar batendo arroz com o seu filho, né? Então aqui a palavra do Senhor em Juízes 11, 6:11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joá, o Berenzita. E Gedeão, seu filho, estava malhando trigo no langar para salvar dos medianitas. Então aqui os medianitas estavam roubando, né? Estavam tirando aquilo que eles plantavam, eles estavam roubando. Então Gedeão, ele estava batendo ali, né? Para poder tirar um pouco, para que eles não roubassem tudo deles, né? Então, quando o anjo chegou, e o anjo apareceu a ele e disse-lhe: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gedeão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrará Israel das mãos dos medianitas, porventura não te enviei eu? Olha só que palavra maravilhosa, né? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai? Então o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Então nós vemos aqui que Gedeão, ele se considerou como nada, pequeno, do mais pequeno da casa do pai dele, e a família mais pobre que tinha naquele lugar. Mas foi nesta família pobre que Deus achou graça de Gedeão e mandou um anjo que fosse até Gedeão e levasse a palavra que ele era um homem muito valoroso perante Deus. E ali o anjo falou para ele que ele ia vencer, né? Que ele ia vencer as guerras, ele ia vencer, ele ia livrar Israel dos medianitas. Aí então o que ele fez? Ele acreditou em Deus, mas não acreditou na sua própria força, porque ele achou tão pequeno, tão nada para livrar Israel dos medianitas, que ele creu em Deus. Ele creu no anjo, mas ele não creu em ele. Nele ele não creu, né? Então o que ele fez? Ele fez uma prova com Deus. Ele fez uma prova com Deus, duas vezes ele fez uma prova. Então, ele disse aqui, ó, no 6:37, eis que eu, porém, um novelo
de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no novelo e toda a terra seca, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o novelo do orvalho que espremeu do novelo, encheu-se uma taça de água. E disse Gedeão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só uma vez. Rogo-te que só esta vez faço a prova. E logo rogo-te que só o novelo fique seco e em toda a terra haja orvalho. E assim fez naquela noite, e pôs seu novelo e ficou seco sobre toda a terra, havia orvalho. Então, olha que maravilha, irmãos. Olha que maravilha, irmãos. Olha só. Gedeão fez uma prova. Será que é Deus mesmo que está falando comigo? Será que eu vou vencer Israel? Eu vou vencer vou livrar Israel dos medianitas? Mas então eu faço uma prova. Ele pegou um novelo de lã, e colocou lá na eira, quer dizer, que lá no descampado, lá onde que não tinha árvore, não tinha nada, só ali o novelo, em algum lugar para ver se aquele novelo tivesse molhado de manhã, quando ele fosse lá ver o novelo estava molhado e toda a terra seca. Então ele sabia que Deus era contigo, que Deus ia fazer a obra, que ele ia vencer os medianitas. Então o que ele fez? Ele colocou o novelo de lã lá no eirado, lá onde que era um escampado. Quando foi no outro dia, ele foi lá ver, o novelo estava encharcadinho de água, que ele pôde espremer o novelo e sair um copo de água. Aí ele se alegrou ali, mas ele disse para o Senhor: que o Senhor não acenda a ira contra mim, mas eu quero novamente repetir a prova. Se amanhã o novelo que eu vou colocar na eira, ele tiver seco e toda a terra molhada, eu sei que foi o Senhor que quer que eu vou à frente para livrar Israel dos medianitas. E assim ele fez na segunda noite. Ele colocou o novelo de lã lá no eirado, aonde não tinha nada para impedir o sereno da noite cair. E ali então ele esperou no outro dia, quando ele foi lá ver o novelo. A terra toda estava molhada e o novelo estava seco, como não tinha uma gota de orvalho. Então Gedeão ali pôde compreender que Deus era com ele, que a palavra de Deus que o anjo trouxe para ele era verdadeira, que ele ia vencer os medianitas, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Então, nós vemos que passagem linda esta passagem, que ele fez, prova duas vezes. Então, muitas vezes, irmão, nós estamos dentro da igreja e às vezes vem uma palavra, mas nós não tomamos posse, porque nós ficamos pensando assim: será que é Deus mesmo que está falando comigo? Será que essa resposta é para mim? Mas Gedeão, então, quando o anjo trouxe para ele aquela palavra, ele foi pôr em prova. Ele vai pôr em prova. É Deus mesmo que está falando comigo? Então, Deus, se o novelo de lã estiver
molhado e toda a terra seca, eu sei que é o Senhor. E no outra noite, se o novelo estiver seco e a terra toda molhada, eu sei que é o Senhor. Olha que coisa mais linda, irmãos, que coisa mais linda. Aquele homem era o homem mais pobre daquele lugar, porque a palavra de Deus fala, era mais pobre. E Deus fez com que ele pudesse chegar numa altura de defender ali Israel com as suas tropas que Deus preparou para ele. E às vezes você olha para você mesmo e você fala, eu não sou nada, eu não sou nada. Eu sou nada diante de Deus, eu não sou nada. Sou mais pequeno dentro da igreja, dentro da minha casa, sou mais pequeno. Não, meu querido, não, minha querida. Deus tem algo na sua vida muito maior, como ele fez com Gedeão. Você não é pequeno, você não é pobre, você não é miserável, mas busque você a resposta de Deus na sua vida, ela virá. Da mesma forma que Gedeão fez, provando se era Deus mesmo que estava falando com ele. Se você não tem certeza, busque e Deus vai responder para você. Olha que palavra maravilhosa, gloriosa é esta palavra. Ele não buscou em outra pessoa. Gedeão não buscou em outra boca, em outra pessoa. Gedeão buscou do próprio Deus. Porque, olha, o sereno caiu e molhou ali aquele novelo. E na outra noite, tudo estava molhado, só o novelo seco. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que palavra maravilhosa. Quando Deus quer operar na nossa vida, ele opera poderosamente, Senhor, sem embaraço, sem embaraço. Mas nós temos que dar lugar para Deus. Nós temos que dar lugar ao Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós temos que dar lugar. Se nós não dar o lugar para Deus falar conosco, para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, nós vamos ficar a vida inteira dentro de uma igreja, indo e voltando todo dia da igreja, sem a resposta do céu na nossa vida. Olha só a resposta do céu que veio para Gedeão. E eu preciso dessa resposta do céu para a minha vida. Você precisa dessa resposta do céu para a tua vida. Então fique com esta palavra nessa tarde maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.